Senhor Jesus, seu Daniel. Paz do Senhor Jesus, seu Raposa. Quero te contar um pouquinho da história. Hoje eu vou falar da rebelião contra Jesus. Como assim? Rebelião contra Jesus? Dona Raposa. Rebelião contra Jesus. No Salmo de número 2, versículo 1, a Bíblia vai nos contar assim: por que se motinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Quantas pessoas não se levantam rebeldia contra Deus, e principalmente contra o ungido de Deus, que é Jesus? Talvez você pense assim: como pode ser uma coisa dessa? É verdade. Jesus trouxe-nos a salvação. Mas sabia que Jesus não é aceito? A maioria das pessoas que vão na igreja, elas não vão para que venham se preencher de Deus. Elas muitas das vezes elas vão em atrás de respostas pessoais. Mas Deus, ele pode dar respostas pessoais? Sim ou não? Sim, ele pode dar respostas pessoais. O que diz no versículo 2: e os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Não te falei? A palavra testifica da palavra. As pessoas acomunam contra Deus, contra o ungido, que é Jesus, o Filho de Deus. As pessoas querem o quê? Que elas sejam agradadas. E as coisas não é assim. Ou você aceita Deus como Ele é, com Jesus como Ele é, para que se venha cumprir a rebelião das gentes. Mas nós sabemos que Jesus, ele foi vitorioso e ele é vitorioso. Não tem nenhum guerreiro como Jesus que possa vencer. E é verdade. Se for um olhado na terra, que quando Deus olhou para a terra, procurando um justo, não se encontrou, para que se cumprisse aquilo que Jesus ia fazer. Então, Dona Raposa, nós reconhecemos que Jesus é plena justiça e o único que pode abrir os livros tanto das obras, tanto o livro da vida e tanto o livro da condenação. Muitas pessoas veem os cristãos como as pessoas que se acham, mas na verdade a Bíblia se cumpre os seus projetos. E os seus projetos são o quê? Projetos de salvação, projetos de comunhão. Porque como um homem pode ter comunhão sem não ter um encontro? Olha o que diz no versículo 3: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O que quer dizer isso? O povo não quer ter as coisas que Deus quer dar. As pessoas querem que a terra tenha durabilidade, sabendo mesmo que
quem vence elas realmente é a própria morte. Essa é a justiça de Deus. Esse é o propósito de Deus. Mostrar para o homem que ele é benevolente, amoroso e compreensivo e de tudo justo. Pois quando a punição que acontece é pela própria justiça. É verdade. Que esta mensagem vê as crianças e os pais que ensinem ao seu filho ao caminho do Senhor, para que eles não venham a se perecer e perder a salvação. Hello, motor. E nem com toda a justiça, pois quantos buscam a justiça do Senhor e não a têm, porque busca de maneira errada, achando que Deus vai punir. E Deus tem o tempo, tem a hora e os dias. Há um dia que Deus vai colocar todos diante do Rei chamado Jesus. E todas as obras serão abertas para a justiça e para a condenação. Amém?